Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Números, capítulo 8 a 10. Esta seção do livro de Números mostra a transição que acontecerá ao longo desse livro. Nós vemos no capítulo 8 a última instrução do Senhor antes da partida do Sinai. O Senhor então ordena a Moisés que chame os levitas a fim de que fossem consagrados ao Senhor. Da tribo de Levi, o Senhor chama homens a fim de que trabalhem juntamente com os sacerdotes, auxiliando os sacerdotes, no serviço do templo. Esses homens seriam apresentados como oferta movida diante do Senhor, seriam consagrados, separados para o serviço ao Senhor. Em seguida, nós vemos a primeira e última Páscoa celebrada no deserto. No dia 14 do primeiro mês, o povo de Deus celebra a Páscoa no deserto. E esse capítulo, além de repetir aquilo que foi dito em Êxodo e também nas outras festas, como apresentado em Levítico, sobre a Páscoa, nós vemos aqui uma novidade. Nós vemos a intenção daqueles que estavam impuros durante essa Páscoa de participarem dela. Alguns israelitas haviam se contaminado, se tornado impuros ao tocarem um cadáver, mas desejavam participar da Páscoa. Então o Senhor concede a eles que celebrem essa festa no dia 14, não do primeiro mês, mas do segundo mês, seguindo o mesmo ritual, a mesma prática que era descrita na Páscoa, celebrada convencionalmente no dia 14 do primeiro mês. Então eles fariam a mesma Páscoa, só que um mês à frente, no segundo mês. O capítulo 9 se encerra com uma ponte para o capítulo 10, para aquilo que será dito no capítulo 10. Novamente, Moisés registra aqui, agora com mais detalhes, o que já foi dito em Êxodo 40. Ele relata novamente sobre a presença de Deus com o seu povo. Durante o dia, o Senhor permanecia no seu tabernáculo numa coluna de nuvem, e durante a noite, numa coluna de fogo. E quando essa nuvem se levantava, o povo de Israel marchava, continuava caminhando. Então era o Senhor quem determinava se o povo avançava, se o povo parava, quando deveriam parar, e enfim, era o Senhor quem conduzia o seu povo pelo deserto. E é justamente essa ideia da condução do Senhor que é aprofundada no capítulo 10. O capítulo 10 mostra o Senhor dando ordens para que fossem feitas 2 trombetas de prata, a fim de tocarem e assim conduzirem o povo, de darem alerta para que o povo se reunisse, para que o povo marchasse, para que reunissem os chefes das famílias. Havia instruções do Senhor a fim de manter a ordem no acampamento. E em seguida, concluindo o capítulo 10, nós vemos o povo partindo do Sinai. Ali é a instrução de como o povo pôde seguir adiante na viagem partindo do Sinai. O Sinai foi o local onde Deus deu a sua lei ao seu povo. E agora o povo, tendo recebido a lei, tendo colocado em prática e assim erguido o tabernáculo, agora o povo está pronto para seguir a viagem rumo à terra prometida. Para Israel, nós vemos que esses textos tinham a importância de demonstrar a santidade exigida para o Senhor. Novamente, nós vemos um relato do Senhor escolhendo homens para que servissem no tabernáculo. É o chamado dos levitas, que foram consagrados ao Senhor para auxiliarem no serviço do tabernáculo. Em seguida, a Páscoa é reafirmada, o valor da Páscoa é novamente declarado, e agora é mostrada a preocupação de Deus com aqueles que não pudessem celebrar a Páscoa no dia específico, no dia 14 do primeiro mês. E o Senhor então prepara que aqueles que celebrassem a Páscoa, que não pudessem celebrar a Páscoa por motivo de impureza, que não fosse algo intencional, então que eles fossem chamados para celebrar a Páscoa no segundo mês, no dia 14, um mês após a celebração da Páscoa comum de todo o povo. O capítulo 9 e 10 mostram a condução de Deus ao seu povo. O povo deveria se lembrar sempre que foi Deus quem os conduziu pelo deserto. Era ele quem acompanhava o seu povo, ele que permanecia sobre o tabernáculo e o povo parava, ele que se levantava do tabernáculo e o povo seguia a viagem. Era Deus quem ditava o ritmo desta peregrinação rumo à terra prometida. E Cristo, novamente, pode ser visto em todos esses textos. Cristo é o verdadeiro servo consagrado. Assim como os levitas eram separados para servir no tabernáculo, Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Aquele que foi totalmente separado para Deus, ele é o Messias, ele é o ungido de Deus, que esse é o significado de Messias. Ele é aquele que foi ungido a fim de servir para a vontade do Pai. Cristo é também aquele que
guia e que conduz o seu povo. Ele é aquele que leva o seu povo pela peregrinação desse mundo. É Ele que nos conduz em toda circunstância. Ele é o próprio Cordeiro Pascal, que chama agora o seu povo para celebrar a libertação da escravidão, a nova vida que desfruta em Cristo. E com isso em mente, podemos olhar para a nossa própria condição. Nós podemos ver que, assim como os levitas, por fazermos parte agora da obra de Cristo, nós somos também consagrados a Deus. Somos separados para Deus e isso exige de nós santidade. É nosso dever, como parte do povo de Deus, vivermos de forma santa, trabalharmos para o Senhor. Como o próprio Paulo escreve em Romanos capítulo 12, nós temos o dever de oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de oferecermos a Deus o nosso culto racional. Também, ao pensarmos sobre a nossa condição nesse mundo como peregrinos, devemos lembrar de que devemos descansar em Deus. É nosso dever, ao sermos lembrados da obra de Cristo, de que temos um descanso. É Ele quem nos conduz por esse mundo mau, de trevas, de pecado. É Ele quem nos purificou com seu sangue. Ele é o nosso pastor, que tem a nós, as suas ovelhas, em sua mão, de forma que ninguém pode nos arrebatar dele. Descansa em Cristo. Saiba, diante dos desafios, das incertezas, dos temores, que é Ele quem conduz a sua vida. É Ele quem traz paz ao coração preocupado e angustiado. Descanse nele. Além disso, ao pensarmos nas trombetas, também temos o dever de pregarmos a palavra. A pregação da palavra, ela é semelhante a esse soar das trombetas, o alerta para esse mundo. É aquilo que acontece, inclusive, com Obabe, que é chamado por Moisés para seguir com o povo, mas recusa. A pregação da palavra é o chamado para que mais e mais pessoas sigam adiante conosco. Que mais e mais pessoas estejam comprometidas em alcançar a terra prometida através do nosso mediador, que é Cristo Jesus. Que nós preguemos o evangelho verdadeiro. Que não utilizemos métodos humanos, métodos pragmáticos, mas sejamos fiéis à palavra, pregando o evangelho na sua totalidade, com sua fidelidade. Pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que creemos nisso e assim preguemos o evangelho com fidelidade.